Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos continuar então a calcular a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Só recontextualizando aqui a nossa situação, a gente vai calcular as correções de energia geradas pelas correções da estrutura fina para o nível N igual a 2 do átomo de hidrogênio e, como eu discuti com vocês, como todas as correções a gente consegue separar numa parte radial e numa parte angular, a gente vai primeiro calcular as correções no que diz respeito à parte radial. Ok? E como as correções são feitas sempre calculando valores médios, então, o que a gente vai fazer aqui vai ser calcular valores médios das correções, em termos da parte radial. No caso, eu não vou fazer o cálculo completo dos valores médios envolvendo a parte radial da função de onda nesse vídeo. Por quê? Porque as contas que a gente vai ter que fazer, elas são muito próximas. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui vai ser identificar quais contas a gente tem que fazer. Aí, enfim, vamos identificar qual que é a cara geral dessa conta, vamos resolver o problema com a cara geral, e depois, toda vez que essa conta ou variações dela aparecer no cálculo da estrutura fina, a gente vai simplesmente usar o resultado que a gente chegou. Então, aqui vai ser para identificar a conta que mais vai ser recorrente aqui dentro, ok? E aí, claro, a gente vai fazer isso analisando aqui o contexto todo do átomo de hidrogênio. Beleza? Então, vamos lá. Nossas soluções gerais do átomo de hidrogênio, sem a perturbação, são dadas dessa forma, separável, uma parcela só que depende de R e outra parcela que depende da parte angular da solução. E aqui a gente tem as funções de onda na parcela radial, no caso para o orbital S e para o orbital P. E aí o que a gente vai ter que fazer é, no caso, calcular valores médios, no caso, somente para o orbital S e somente para o orbital P. Por quê? Porque, como já foi discutido, as correções elas não misturam os orbitais. Então, vamos lá. Como a gente está separando a parte radial da parte angular, vamos começar escrevendo as nossas perturbações somente na parte radial, que vai ser a que a gente está começando aqui. Então, correção relativística já é completamente radial. Correção spin-órbita vai corresponder somente a essa primeira parte, sem o L produto interno com S. E no caso, a correção de Darwin, apesar dela ser radial, eu vou tirar ela aqui no momento. Por quê? Porque na prática, a correção de Darwin já está feita. Esse cara daqui já é a nossa correção, quando a gente simplesmente chegar e substituir o valor da função em R igual a zero. Por quê? Porque lembrem, como é que a gente chegou nesse módulo ao quadrado? A gente chegou fazendo o valor médio. Certo? Se vocês lembrarem, porque aí tinha um delta de R, e aí eu coloquei, no caso, eu fiz o valor médio com a função de onda, e aí esse delta daqui acabou se transformando nesse cara. Como eu já fiz o valor médio, então já de cara esse termo já é a correção. Então na prática seria realmente só substituir a função de onda, então aqui a gente não tem que fazer conta nenhuma. Seria literalmente, pega, aqui no caso, a função de onda completa, que é esse termo com o harmônico esférico 0, 0, que é o 1 sobre raiz de 4π, se vocês lembrarem dos harmônicos esféricos, isso é tabelado, pega essa função toda daqui, substitui o R igual a 0, então esse cara daqui vai sumir, esse cara daqui vai ficar igual a 1, pega esse valor, substitui aqui dentro, faz o módulo ao quadrado e tem aqui a correção. Ok? Como a gente já fez isso, eu vou deixar para o final, para depois escrever de fato. Aqui primeiro, eu acho que é conveniente a gente devagar um pouquinho mais nas contas que a gente tem que fazer para de fato obter primeiro as correções. Como a de Darwin já está feita, vamos deixar a análise para depois. Então eu não vou trabalhar aqui no momento com a correção de Darwin, ok? Só um comentário que eu queria fazer, porque poderia surgir a dúvida do tipo, Felipe, você não calculou só o valor médio? Mas nesse caso daqui é o caso degenerado. A gente não teria que fazer uma diagonalização da matriz WD e por aí vai, para poder pegar os autovetores e tudo? E a resposta é sim e não, pelo seguinte. Como esse cara daqui, vamos lá, primeiramente, a nossa correção de Darwin, ela lê somente o orbital S, como a gente já discutiu. No orbital S, os dois estados que existem, eles diferem somente porque um deles tem o spin mais e o outro deles tem o spin menos. Como a correção de Darwin não lê o spin, então, necessariamente, para a correção de Darwin, esses dois caras são iguais. Então, para a correção de Darwin, não existe essa distinção de dois estados. Então, a gente pode fazer o valor médio, seja com mais, seja com menos, seja com qualquer combinação de spin mais e spin menos, que a correção vai dar na mesma. Então, na prática, o que isso quer dizer, como esse cara não lê o spin, significa na prática que os estados mais e menos já são os autoestados. Então, calculando os valores médios, que são iguais, mata o problema. Certo? Lembrem-se, como esse cara daqui não lê informação do spin, a gente pode interpretar que existe um operador que atua no spin, que é a identidade. Identidade no espaço de spin. E para a identidade, todo vetor é um autovetor. Então aqui a gente pode proceder só calculando o valor médio, não tem que pensar em diagonalizar, porque a matriz de identidade já está diagonalizada
né, na parcela realmente do estado que é diferente, que é a do spin. Então, por isso que a gente não tem que fazer nada daquilo de diagonalizar e tudo, ok? Fica bonitinho aqui. E a mesma coisa vai acabar acontecendo para essas outras correções, pelo menos, né, no que diz respeito à parcela radial. Ok? Percebam que, vamos lá, a primeira, a relativística, ela leva em conta tanto o orbital S quanto o orbital P, e a spin-órbita leva em conta somente, né, o orbital P. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a correção relativística, levando em conta que ela atua só no orbital S e só no orbital P, a gente então vai fazer a separação. Vamos fazer a conta desse cara, a correção no orbital S e a correção no orbital P. Levando em conta que tem dentro do orbital S e dentro do orbital P, tanto o N é igual, que vai ser o N igual a 2, quanto o L vai ser igual, que vai ser o L igual a 0 ou o L igual a 1. Né? É claro, o L dos dois é diferente, porque os orbitais são diferentes. Mas como a gente vai fazer separado, quando a gente estiver olhando só para o orbital S, todo mundo ali dentro vai ter o mesmo momento angular, que é 0. Quando a gente estiver olhando o orbital P, todo mundo lá dentro vai ter o mesmo momento angular, que é o 1. Certo? Consequentemente, levando em conta que esse cara daqui, né, essa parte é a parcela radial, e a parcela radial da solução só leva em conta N e L, não leva em conta o spin e nem a projeção de momento angular, então o cálculo da correção relativística vai ser simplesmente fazendo o valor médio, a gente não tem que pensar em nenhum tipo de diagonalização, certo? Exatamente pelo fato de que, dentro do orbital S, independente, né, de qualquer variação do spin, a função de onda é a mesma. Então a correção relativística vê como se fosse um estado só, porque ele não lê a parte que é diferente. E a mesma coisa para o orbital P. Todo mundo do orbital P vai ter essa mesma parcela da função de onda radial. E a parcela relativística não lê a informação angular, então para ela, todo mundo ali dentro vai ser idêntico. Então, como se só tivesse um estado, como se fosse não degenerado. Então a gente só vai calcular por um valor médio simples. E algo semelhante vai acontecer também na parcela, né, da correção spin-órbita. Beleza, a parcela spin-órbita ela lê a parte de momento angular, mas não a parte radial. A parte radial só lê a parte radial. A gente está separando o problema. Ok? Então, na parcela radial, a parte radial da correção spin-órbita, ela vai ler só o quê? Só a função de onda R, que depende de N e de L. Então, né, levando em conta que todo mundo que vai ser corrigido por ela está no mesmo orbital P, todo mundo tem a mesma função de onda, então para a correção spin-órbita é todo mundo idêntico. Então só tem um estado ali para, né, a parte radial da correção spin-órbita. Então a gente calcula como se fosse, no caso, não degenerado. Então isso é até interessante, porque o caso do átomo de hidrogênio, apesar dele ser sempre um caso não degenerado, ele acaba reduzindo para um caso degenerado também. Pelo fato, né, de que quando a gente separa os nossos valores médios na parcela radial e angular, algumas das parcelas vêm aquela quantidade gigantesca, aquela porrada de estados como se fosse uma coisa só. Ok? Mas beleza. Então, vamos lá. Começando aqui pela correção spin-órbita, que leva em conta só o orbital P, vamos começar vendo qual que vai ser o valor médio que a gente tem que calcular por ela. Ok? Vamos lá. A parte radial, ela é basicamente um 1 sobre R3. O resto é tudo constante. E constante sai de valores médios. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é calcular quanto é que é o valor médio de 1 sobre R3 para a solução do orbital P. Ok? No caso aqui, eu vou até colocar o orbital 2P, só para deixar claro que é o do N igual a 2, L igual a 1. Ok? E vamos lá, como é que a gente faz para poder calcular o valor médio de alguma coisa? Né, levando em conta uma solução aqui de um potencial central escrita desse tipo no contexto do átomo de hidrogênio. Se vocês lembrarem, esse valor médio ele é calculado como a função que está querendo calcular o valor médio, aí aparece o módulo ao quadrado da função de onda correspondente, então aqui vai aparecer o n igual a 2 e o l igual a 1, esse cara daqui ao quadrado, ok? E aí o elemento de integração é r quadrado dr, porque lembrando, quando a gente faz a separação, esse r quadrado vem do jacobiano de coordenadas esféricas, que é um R2 seno θ. O R2 vem para a parcela radial, o seno θ vai para a parcela angular. Então, na prática, é essa conta que a gente tem que resolver. Beleza? No caso, essa conta daqui a gente pode peneirar um pouquinho mais para a gente entender qual que é realmente a integral que a gente tem que resolver. Pelo seguinte, vamos lá. Qual que é a nossa função R21? R21 é essa função daqui, que é uma função da forma R exponencial de menos R sobre 2 a 0. Todo o resto é constante, então sai do valor médio. Então, na prática, esse cara daqui, ele vai ser, né, correspondente a uma integral de 1 sobre R3. Módulo ao quadrado desse cara vai aparecer um R2 exponencial de menos R sobre A0, ok? Porque o expoente vai dobrar, R quadrado dr. Então perceba que na prática a integral de fato que a gente tem que resolver aqui, ela vai ser o quê? Ó? Aqui vai ficar R à quarta, com 1 sobre R ao cubo vai ficar R. Então essa aqui tem que ser a integral que a gente tem que calcular. Ok? Então, né, enfim, a principal integral, pelo menos para o spin-órbita nesse contexto, é essa daqui.
Beleza? Antes da gente começar resolvendo, e claro, tudo de 0 até infinito. Antes da gente começar resolvendo esse cara, vamos ver agora quais são as integrais que a gente teria que resolver no contexto aqui da parcela relativística da correção. Ok? A gente vai ter que analisar separadamente o orbital S e o orbital P. Então, até para a gente poder fazer a nossa análise, primeiro vamos começar fazendo a análise que é igual para todo mundo e depois a gente separa no orbital S e no orbital P. Então, vamos lá. Como eu já comentei com vocês, como é que a gente pode escrever o nosso PA²? Então, primeiro, a nossa correção relativística ela é do tipo PA², o resto é constante, sai de valor médio. Esse cara daqui, ele é 4m ao quadrado, H0 menos V de R ao quadrado. Ok? Eu vou até escrever aqui já o V de R de fato, então vai aparecer um mais é 2 sobre R. Ok? Pensando no átomo de hidrogênio mesmo, ok? Então, só relembrando, eu fiz isso na última aula. Eu simplesmente peguei o H0 é igual a P ao quadrado sobre 2N, mais potencial de Coulomb, e isolei o P ao quadrado, depois eu levei ao quadrado para ficar aqui a quarta. Então, beleza. A gente vai ter que calcular o valor médio desse cara daqui, tanto para o orbital 2s, quanto para o orbital 2p. Independentemente de qual é o orbital que a gente vai calcular o valor médio, algumas coisas a gente já pode falar no ponto de vista geral. Primeiro, vamos expandir em produto notável esse cara daqui. Então vai ser H0 ao quadrado, mais E a quarta, R ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente tem esse cara. E vamos lá, calculando o valor médio, então, vamos calcular aqui o valor médio de cada um desses caras. Vou até escrever aqui na linha de baixo para poder ficar mais claro. Então vamos lá, o valor médio de P a quarta, ele vai ser o quê? Ele vai ser 4m ao quadrado, valor médio de H0 ao quadrado, no caso, H0 ao quadrado, mais E a quarta, valor médio de 1 sobre R quadrado. Então perceba, a gente teve que calcular um valor médio aqui de 1 sobre R ao cubo, também vai aparecer de 1 sobre R quadrado, mais 2 vezes, aí, valor médio de H0, aqui eu vou até colocar o 2E ao quadrado, e aqui, então, H0 sobre R, então vai lá, valor médio de H0 sobre R. Então, esses caras aqui que a gente vai ter que calcular, tanto para o orbital 2s quanto para o orbital 2p. Agora vamos lá, independentemente se é o orbital 2s ou 2p, ambos os orbitais têm n igual a 2. Consequentemente, todos os estados do nível igual a 2 são autoestados do hamiltoniano H0 com a mesma energia. Qual a energia que é essa? A energia que é menos E1 dividido por 2 ao quadrado. Lembrando, as energias do átomo de hidrogênio, o nosso EN, ele é igual a menos E1 dividido por N ao quadrado, sendo que esse E1 é a energia do estado fundamental, que é aquele 13,6 eV. Okay? Como independente se é o orbital 2s ou 2p, a energia é a mesma, então a gente já pode, no caso, substituir o H0 pelos autovalores. Por quê? Porque a gente está fazendo valor médio com os autovetores. Então, na prática, independentemente se é o 2s ou se é o 2p, aqui já vai aparecer, a gente já pode colocar o nosso E1 ao quadrado sobre 16. Por quê? Porque, lembrando, a nossa energia vai ser E1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui tinha 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. E claro, o sinal de menos some porque eu estou elevando ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. Eu posso substituir esse H0, ok? Eu posso tirar ele aqui do valor médio, e eu posso substituir o H0 por menos E1 dividido por 4, que cortando com esse 2 vai ficar dividido por 2. Ok? Então já posso fazer isso, independentemente se é o orbital 2s ou o 2p. Então, perceba, se a gente vai ter que calcular esse cara para o 2s e o 2p, a gente tem que saber quanto é que é o valor médio de 1 sobre r quadrado para o 2s e para o 2p, e quanto é 1 sobre r para, o valor médio 1 sobre r para o orbital 2s e para o orbital 2p. E, no caso, eu imagino que vai ser intuitivo para todo mundo, mas eu vou mostrar isso para vocês. Esses 4 valores médios, na prática, eles vão poder ser escritos em integrais semelhantes a essa. E aí o meu objetivo nesse vídeo é que a gente resolva essa integral semelhante para que a gente possa ir pegando esse resultado e jogar para todas as soluções e já pegar de cara as correções geradas pela estrutura fina do átomo de hidrogênio. Ok? Então, vamos lá, vamos começar calculando os nossos valores médios de fato. Então vamos começar calculando aqui o nosso 1 sobre r quadrado. Entender, não calcular necessariamente o valor médio dele inteiro, mas entender qual que é a cara, que tipo de integral que a gente vai ter que calcular na prática. Ok? Então primeiro vamos começar calculando para o 2s. Ok? Esse valor médio, vamos lá, se eu for pegar o orbital 2s,
Lembrando, no valor médio vai aparecer a função de onda ao quadrado. Se vai aparecer a função de onda ao quadrado, perceba que a nossa função de onda do orbital 2s, ela é uma função de onda do tipo exponencial de menos r sobre 2 a 0 e também um r exponencial de menos r sobre 2 a 0. Ok? Basicamente uma combinação linear aqui. Eu vou até colocar aqui um parênteses mais, só para deixar claro que não é exatamente um mais, mas é uma combinação linear. Se vai aparecer esse cara ao quadrado, então o nosso R20 ao quadrado, que seria o módulo ao quadrado, vai ser, aqui no caso, vai ter termos do tipo exponencial de menos r sobre a 0, vai ter outro termo do tipo r quadrado exponencial de menos r sobre a 0, e o termo que vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, um r exponencial, até colocar o r primeiro e o r quadrado depois. Mas enfim, vai ter essas três potências daqui. Consequentemente, o valor médio de 1 sobre r quadrado para o orbital 2s vai envolver as resoluções de quais integrais? Vamos lá, vai aparecer aqui o nosso 1 sobre r ao quadrado, que é o cara que a gente está calculando o valor médio. Vai aparecer aqui o nosso R20 módulo ao quadrado, que a gente já viu qual é a cara dele. E vai aparecer aqui o nosso R quadrado dr. Na prática, o nosso um R quadrado vai cortar com o outro, então vai aparecer somente aqueles termos ali. Ok? No caso, percebam que, por mais que aqui não tenha um R, eu vou colocar aqui como sendo um R elevado a 0, tá? Só para poder manter a mesma estrutura. R elevado a alguma coisa é exponencial. Então aqui no caso vão aparecer quais integrais? Vão aparecer aqui no caso um r elevado a 0 exponencial de menos r sobre a 0. dr, a mesma coisa com r elevado a 1 e a mesma coisa com r elevado a 2. Ok? Então a gente vai ter que saber calcular todas essas expressões. Então, tudo isso aqui para o orbital 2s. E para o orbital 2p? Para o orbital 2p, vamos lá, o valor de 1 sobre r quadrado, 1 sobre r quadrado, para o orbital 2p vai seguir a mesma linha, só que a diferença é que, como o nosso orbital 2p ele só tem esse tipo de cara, vai aparecer só uma integral do tipo r elevado a 1. Então vai aparecer só essa integral. Ok? Então, no orbital 2p, a gente tem que saber fazer essa conta daqui, para o valor médio de 1 sobre r quadrado. E para o valor médio de 1 sobre r? Para o valor médio de 1 sobre r. Vamos lá, esse cara daqui está relacionado com 1 sobre r ao quadrado, para a gente pensar tanto para o orbital 2p e para o 2s. E aqui um R2 dr. Esse R2 vai cortar com um desse R e vai sobrar um R a mais. Ou seja, na prática, o valor médio de 1 sobre R, tanto para o 2p quanto para o 2s, vai envolver esses valores médios daqui, somando uma unidade nos expoentes. Ou seja, se eu for pegar aqui o 2s, vai ter exatamente esses caras daqui, só que somando 1 para todos os expoentes, então tem esses caras. E se eu for pegar o valor médio de 1 sobre R para o orbital 2p, vai ser exatamente esse cara somando 1. Então percebam, no final de contas, que a conta básica que a gente tem que fazer, a integral que a gente está caindo, que eu vou chamar de I, ok? I de K. Basicamente as contas que a gente está tendo que fazer são integrais de 0 até infinito, todas elas são de 0 até infinito, de R elevado a K, exponencial de menos r sobre a 0 dr. Se a gente souber resolver isso daqui para qualquer k, matou o problema, porque a gente precisa saber quais são qual que é esse resultado para quais. Tem que saber para k igual a 0, igual a 1, 2 e 3. Ok? Aqui no caso faltou eu somar, Faltou somar 1. Então aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Faltou somar, eu falei que tinha que somar, mas não somei. Mas enfim, então na prática a gente tem que saber esse cara para alguns valores de k. Não faz sentido a gente calcular separadamente cada uma dessas integrais. Vale a pena a gente pensar em termos de um r elevado a k, que a gente já resolve o problema de uma vez. Vamos lá, como é que a gente faz para poder determinar essa integral? Na prática, você tem que bater o olho nessa integral e já saber qual é a cara da solução dela. Isso daqui tem o jeitão da função gama, que é a função que generaliza o fatorial. Quando fala que é a função que generaliza o fatorial, é que a função gama é a função que pega o fatorial e liga o fatorial com uma curva suave, ok? E, no caso, a definição é uma função especial, assim como harmônicos esféricos, assim como funções de Bessel, assim como polinômios de Legendre, os polinômios associados e por aí vai, que a gente aprende normalmente em cursos de métodos matemáticos ou física matemática, dependendo do lugar que você faz. Também tem as funções de Hermite, por exemplo, os polinômios de Hermite, tem um punhado deles. Esse daqui é o que está relacionado com a função gama. Para ser mais específico, a definição da função gama, então vamos lá, gama
de... Aqui eu vou colocar gama de K, gama de T, ok? Só para ficar com um jeitão. Esse cara daqui é integral de 0 até infinito de x elevado a t menos 1 exponencial de menos x dx. Percebam que tem um jeitão semelhante. O que a gente tem que fazer de cara? Percebam, né, no expoente tem que ter somente a variável de integração. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui a troca. Vou escrever, né, r sobre a0, eu vou chamar de x. Consequentemente, por obviedade, o nosso dr vai ser a0 dx. Então o nosso i de k, que é a integral que a gente tem que resolver, vai ser o quê? Vamos lá, vai ser integral de 0 até infinito, continua sendo 0 até infinito. Vamos lá, r elevado a k vai ficar a0x elevado a k. Então vai sair um fator a0 elevado a k, e aqui vai ficar x elevado a k. Então já fiz aqui a nossa primeira parte da substituição. Vai ficar aqui uma exponencial de menos x, e aqui vai ficar o nosso a0 dx. Então eu vou colocar o dx aqui, e o a0 eu vou somar aqui do lado de fora. Se vocês compararem essa integral com essa integral, qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que essa nossa integral a ser resolvida é um a0 elevado a k mais 1 vezes a função gama de quê? De k mais 1. Levando em conta que, aqui no caso, né, os valores de k que a gente tem que resolver são sempre valores naturais e o zero, e que para valores de k naturais, então para valores, aqui no caso, naturais mais o valor zero, né, esse cara daqui, a nossa função gama de k mais 1, ela se transforma em quê? Gama de k mais 1 se transforma em k fatorial. Consequentemente, o resultado aqui, né, da nossa integração, aqui no caso o nosso i de k, vai ser a0 elevado a k mais 1, k fatorial. Então perceba, resolvendo dessa forma daqui, vou até quadricular de preto, retangular na verdade, né? Enfim, né, a partir dessa nossa solução, a gente já consegue, olha só, resolver esse punhado de integral que vai aparecer nos valores médios. Então meu objetivo nesse vídeo era isso, mostrar o resultado dessa primeira parte da conta da parte radial. Vou encerrando o vídeo de hoje por conta disso. Volto com vocês no próximo para a gente fazer o quê? A partir desse resultado, vamos montar bonitinho cada um dos valores médios e pegar a correção que vem da parcela radial de, né, no caso, a correção relativística e a parte da spin-órbita. Depois que a gente fizer isso, aí eu vou aproveitar e calcular também a da correção de Darwin, só substituindo o valor da função de onda, porque aí a gente vai ter de fato a correção completa da parte radial. Vai faltar falar da parte angular. E no caso, a parte angular que vai faltar é só da spin-órbita, porque as outras não têm parcela angular. Ok? É isso então. Muito obrigado a você que viu a aulinha até o momento. Nos vemos na próxima aula.